A revelação do segundo grande mandamento dos 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. Nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4, entre o versículo 4 e o versículo 6. E é importante observar o que o próprio Deus descreve, o que o próprio Deus pede, o que o próprio Deus manda que façamos como pessoas livres do pecado, livres da mão de Satanás. Lembrando a perfeita analogia que nós encontramos tendo Faraó como Satanás, Satanás como Faraó, o Egito como reino do pecado, aonde Faraó tinha domínio, o reino do pecado, aonde Satanás tem domínio, e o estado de escravidão do povo de Israel como estado de escravidão no pecado, pelo pecado, do pecado. Nisso, temos uma analogia perfeita. Deus usa a sua palavra, Deus usa tudo que aconteceu com seu povo literalmente para fazer uma aplicação para nós. Assim como Deus enviou Moisés para libertar o seu povo das mãos de Faraó, do reino do Egito e do poder e do estado de escravidão, Deus usa Jesus, envia Jesus para libertar toda a humanidade do poder de Satanás, do reino de Satanás, o reino de pecado, e do poder de pecado, do poder do pecado, da escravidão do pecado, para, assim como o povo de Israel tornou-se um povo livre sob os cuidados de Deus, nós tornarmos como igreja, nação ou povo livre pelos cuidados de Deus. Logo, diante do estado de libertação como livre, devo viver uma vida não de pecado, mas de santidade. E uma vida de santidade envolve uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. E aqui está o segundo grande mandamento da lei de Deus, que diz exatamente assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Louvado seja a Deus. Observe, aqui Deus é claro em dizer que nós não devemos fazer imagem para nós. Nós não devemos fazer imagem para nós de nada e nem semelhança alguma do que existe no céu, nem na terra e nem no mar. No versículo 5 diz o porquê nós não devemos ter e não devemos fazer e nós não devemos se curvar, se prostrar diante dela. É Deus que está dizendo que nós não devemos se prostrar. E nem servir. E nem servir. Quero parar aqui. Observe. Existem alguns estudiosos ou líderes religiosos que chegam a dizer, mas só que o próprio Deus que disse que não era para fazer nenhuma imagem, ele mesmo, em outra passagem bíblica, ele pede para que Moisés faça a imagem de querubins para colocar em cima do propiciatório que irá cobrir a placa dos 10 mandamentos. Seria um Deus contraditório? Veja, as Sagradas Escrituras aqui descrevem que nós não devemos fazer e nem se prostrar a ela e nem servir a ela. Que nós não devemos fazer para nós. Deus, que é o autor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, Ele é o autor dos seus mandamentos. Se Ele diz, não faça para você, então nós não devemos fazer para nós.
Não devemos ter em nossas casas nenhuma imagem, seja ela de ouro, de prata, de bronze, de gesso, certo? Não devemos ter, nem prostrar, nem servir às imagens, pois devemos servir somente a Deus. Se Deus pede que Moisés faça para colocar no seu santuário, Moisés tinha que obedecer à voz de Deus, porque o que Deus fala aqui é em relação para nós mesmos, não para ele. Outra, o propiciatório ficava no lugar santo dos santos, no santuário, onde nenhum civil tinha acesso, nenhum hebreu tinha acesso, somente o sumo sacerdote, que tinha que fazer parte da tribo de Levi. Então, o que Deus pede para ele, assim deve ser feito. O que Deus ordena para nós, assim também deve ser obedecido e sem questionar. Não é questão de Deus ser louco, não, jamais. Mas Deus pediu para que fosse feito querubins e colocasse no propiciatório, em cima da arca, no templo dele, no santuário dele, no lugar dos santos, para ele. E ninguém iria se prostrar ali, e ninguém iria adorar ali. Aquelas imagens não seriam adoradas, aquelas imagens não seriam servidas. Semelhante às imagens que nossos irmãos, infelizmente, nossos irmãos católicos fazem. Não nossos irmãos, infelizmente, mas o que eles fazem são, infelizmente, eles prostram imagem, eles pedem as imagens, eles servem as imagens. Imagens que foram feitas por mãos humanas, coisa que Deus abomina. Deus disse que não era para fazer. Mas, infelizmente, muitos fazem em obediência aos ensinos dos seus líderes. Você que é católico, que está me ouvindo, você deve colocar a palavra de Deus acima da palavra dos líderes religiosos da sua igreja. Não é a igreja que deve estar acima da palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que deve estar acima. Sabe por quê? Porque o cabeça de toda a igreja tem que ser Jesus. E Jesus é a palavra que se encarnou. Na Bíblia é a palavra dele por escrito. E Jesus em carne, materializado, é a palavra de Deus que se encarnou. As Escrituras, a palavra de Deus por escrita, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos. E Jesus é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Então, aqui está a palavra de Deus. Todos nós devemos ser guiados, orientados por ela. Qualquer orientação fora dela deve ser descartada, pois é a vontade do homem e não a vontade de Deus. E nós não devemos fazer prevalecer a vontade dos homens, e sim a vontade de Deus. Se a vontade de Deus diz que nós não devemos nos encurvar a nenhuma imagem de escultura, nós não devemos nos encurvar a nenhuma imagem de escultura. Então não se encurve. Se você se encurva, você está pecando. Se você serve, você está pecando. Se você promete a ela a imagem de escultura, você está servindo a ela. E isto é pecado. Qualquer outra pessoa de outras nações poderiam continuar nessa prática pecaminosa. Mas o povo de Deus, eles foram libertos para viver livre e obediência ao mandamento de Deus. Como uma pessoa livre, você deve obedecer ao santo mandamento de Deus. Não faça a imagem para você. Se Deus pediu para fazer para ele, é para ele. Tem que estar no santuário dele, como ele pediu. E ele pediu para Moisés. Depois de Jesus, depois da morte dos apóstolos, não tem nenhum outro pedido de Deus para que a gente faça tal coisa. Então, prefira sempre seguir a voz de Deus, a voz do seu Senhor, pois é a Ele que você vai prestar contas. Porque o santo mandamento de Deus não é para o nosso mal, e sim para o nosso bem. Não é para deixar a gente preso, mas é para demonstrar que em Cristo Jesus nós somos livres para obedecer o nosso Deus e o nosso Pai, que nos libertou por meio de Jesus. Que Deus te abençoe e Ele te fortaleça.